Senhor ouvirá a nossa voz, ouvirá o nosso clamor e virá até nós.
mais que vencedores por aquele que venceu por nós na cruz do Calvário. E por isso nós declaramos nessa noite, por isso nós chamamos por Ti nessa noite. O Seu nome eu gritarei, Jesus, para sempre adorarei. Jesus, alto preço Ele pagou, Seu sangue derramou por mim. Jesus. Nessa época que nós estamos vivendo, eu não sei se você pudesse colocar em pé. Nessa época de pandemia, eu acho que aqui nós em que estamos nunca, jamais passou em nossos pensamentos que nós viveríamos uma época dessa. Uma época em que muitas vidas estão sendo ceifadas por essa doença. Tantas famílias se desfazendo, tantos lares reduzindo-se a quase nada, quando não há nada. Malaquias, uma certa ocasião, ele orava ao Senhor e dizia assim que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu te adorarei e te louvarei. Que mesmo em meio a essa situação pela qual nós estamos vivendo, que nós jamais possamos esquecer de sempre clamar ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Olha ao seu redor, agradeça pelos seus entes queridos que estão com você. E lembre-se que Deus, uma certa ocasião, por intermédio de Jesus Cristo, seu único Filho, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos do Altíssimo, filhos de Deus. E Ele colocou sobre nós um selo que nos garante a promessa de um dia estarmos com Ele, junto com Ele em sua glória. E não há nada nem ninguém que possa impedir. Você crê nessa palavra, amém? Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa que Cristo fez em você. O seu nome está escrito nas palmas da mão do Senhor.
Amém? Quando meu eu e meu orgulho desceu em si com as águas do rio, então subirei como na lã por raio. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na lã no teu poder. Quando eu e o meu orgulho desceu em silêncio, com as águas do rio, então subirei como na lã por raio. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. É o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na lã no teu poder. Como na lã no teu poder. Como na lã no teu poder. Jesus, nós te louvamos a Deus. Amém? Os irmãos possam sentar. Amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Ainda essa atitude de louvor,
gratidão a Deus, quero lembrar que esse tempo, né, de pandemia, um tempo desafiador para nós, irmãos e irmãs, para nós como igreja, mas em meio a esse tempo de desafios, a gente viu a mão de Deus provendo, cobrindo, abençoando, sustentando irmãos e irmãs, sustentando a igreja, sustentando a nossa caminhada. Portanto, esse é um tempo de nós nos lembrarmos o como Deus é fiel para conosco e de como Deus levanta pessoas, homens e mulheres, para expressar a bondade e a generosidade de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida daqueles irmãos e irmãs que, mesmo em tempos difíceis, permaneceram fiéis, permaneceram entendendo que era oportuno serem generosos, porque Deus é generoso o tempo todo. E a minha oração é que Deus renove o nosso coração, esse espírito, essa consciência de generosidade. Amém? Quero te convidar para uma palavra de oração, antes de nós lermos, o texto. Se você quiser, já abra a sua Bíblia, lá em 2 de Coríntios. Nós vamos abrir lá pela terceira vez, 2 Coríntios 5, hoje iremos ler do verso 18 em diante. Deixa aberto aí, nós vamos orar e já voltamos no texto. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos por esse tempo, por essa hora, Pai, porque acertamos que estaríamos aqui para juntos oferecermos a Ti louvores, adoração, e podemos juntos ouvir a Tua palavra e sermos edificados, e edificarmos uns aos outros, ainda que pela simples presença, pelo simples cumprimento. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque esse é um tempo onde o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Toma a Tua palavra que será lida, Pai, nos ministra o coração, nos ensina mais de Ti, mais do Teu amor, mais das Tuas riquezas, da Tua sabedoria, e nos ensina a prosseguir caminhando em generosidade, em liberalidade, abençoando, como expressão de gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos. Amém. Amém. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, que nós iremos ler hoje, pensando que nós nos aproximamos do Natal, e quando nos aproximamos do Natal, ouvimos isso, que as pessoas falam muito de presentes e até de Papai Noel, mas que não falam de Jesus. Mas eu diria que falar de Jesus também não é suficiente. Falar que Jesus nasceu e veio ao mundo também não é suficiente. Porque se a gente vai, por exemplo, para a carta de Paulo aos Romanos, nós lemos ali cerca de 12 capítulos de Paulo falando da justiça de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, enfim, da obra de Deus. Mas depois o apóstolo Paulo começa a pensar com os irmãos em Roma, como é que a gente vive essa graça, esse amor, essa justiça que a gente recebeu aqui nessa terra onde a gente pisa os pés, onde a gente vive e convive, onde a gente dorme e acorda, onde a gente trabalha, recebe dinheiro, paga conta, faz novas contas e toca a vida para diante, educa filhos, trabalha com pessoas, se frustra, se decepciona e vive todas essas realidades. Como é que a gente experimenta e vive essa graça de Deus que vem do alto aqui nessa terra? Então Paulo gasta tempo nisso. Então nós estamos nos aproximando do Natal, e é interessante a gente pensar
já que aquele em quem cremos nós chamamos de Jesus, o Cristo, o Messias, o Cristo de Deus, como é que nós vivemos essa vida cristã? O que envolve a vida cristã? E se você percebeu nesses últimos domingos, especialmente nesses 2 domingos anteriores, nós entramos um pouco nisso, porque não dá para falar do Natal só falando que Jesus nasceu e como foi bonito esse episódio, mas Jesus veio aqui, começou por nascer por meio de Maria, e veio aqui e realizou seu ministério, para que a gente soubesse o que é viver a vida cristã. Então, acompanhe comigo 2 Coríntios 5, verso 18, olha o que o apóstolo Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo, nem coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Então, a vida cristã, para nós, tem a ver com graça de Deus. Mas domingo passado, a expressão que foi destacada é não receber a graça em vão. Porque se por um lado Jesus veio, isso é graça de Deus, Jesus esteve no nosso meio, Jesus curou as pessoas, Jesus perdoou pecados, isso é graça de Deus, mas o apóstolo Paulo levanta a possibilidade de nós recebermos a graça de Deus em vão, de nós recebemos a graça de Deus como quem recebe algo num saquetel furado, e aí se assusta ao olhar para dentro e na expectativa de encontrar alguma coisa, não encontra nada, porque o mesmo tanto que foi posto foi o tanto que não foi retido, que foi embora pelo buraco abaixo. Então Paulo levanta essa possibilidade de nós recebermos a graça de Deus em vão, de modo inútil, de modo que ela não se manifeste em nós, que ela não se encarne em nós, que ela não seja verdade em nós, ou seja, é receber a graça como se nunca tivesse recebido. E aí, pensando nessa ideia da graça de Deus, o apóstolo Paulo, no verso 18 em diante, usa uma palavrinha para nós importante, que é a palavra reconciliação. Diz que a graça de Deus operou em nós, nos reconciliando com o Pai. Então, quem foi alcançado pela graça foi reconciliado com Deus. Essa é a palavra, ou uma das palavras que traduz bem, verso 18: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. E a palavra reconciliar, reconciliação, reconciliando, vai aparecer aqui até pelo menos no verso 20, palavras da mesma derivação, do mesmo núcleo: reconciliação, reconciliando, ele reconciliou, né? Então, essa ideia que Paulo desenvolve aqui, receber a graça é receber, é experimentar a reconciliação. Agora, o que é reconciliação? A palavra reconciliação traz a ideia de alguém que era inimigo, estava em guerra com outro alguém, e agora
tornou-se amigo, tem uma relação pacífica com essa pessoa. Parece que Paulo quer trazer à nossa memória que nós éramos inimigos de Deus, que nós não pelejávamos em favor da causa de Deus, que nós não expressávamos o caráter de Deus naquilo que a gente fazia e vivia, mas que por meio de Jesus Cristo, Deus veio nos reconciliar. Mas mais do que isso, a palavra reconciliar significa restaurar a relação que estava quebrada. Essa ideia de que, porque quebrou a relação, éramos inimigos, estávamos em guerra, e por meio de Jesus, Deus veio restaurar um relacionamento que estava quebrado, destruído. Agora, como é que Deus vem restaurar? Como é que Deus vem restaurar o nosso relacionamento com Ele, através de Jesus? Dá uma olhada na sua Bíblia, que interessante, verso 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ou seja, Deus não olhou só para mim, só para os 12, só para Israel. Deus quer, e o trabalho de Deus em Jesus é reconciliar consigo o mundo. Isso já dá uma ideia para mim, para você, que quando a gente exclui alguém, ainda que dizendo isso aí só pela misericórdia de Deus, é uma maneira da gente dizer isso aí não tem jeito. Algumas vezes é isso que nós queremos no fundo dizer, né? Só pela misericórdia. A gente diz assim para não dizer esse aí não tem jeito, que fica feio para nós, né? A gente dá fé, dizer que isso aí não tem jeito. Como que a gente fala que não tem jeito se a gente professa a fé num Deus que a gente mesmo diz que é capaz de fazer impossíveis? Então não dá para a gente dizer que não tem jeito. Mas para não dizer que não tem jeito, a gente fala só a misericórdia de Deus. Mas tudo é a misericórdia de Deus. Então esse Deus que quer se reconciliar conosco, não quer se reconciliar apenas conosco, mas com o mundo inteiro, até com aquelas pessoas que nós não gostaríamos de nos assentar em volta da mesa com elas, na comunhão com o Pai. Aquelas pessoas que, se a gente vasculhar o coração, a gente não gostaria que elas estivessem lá. Eu tive uma conversa uma vez com uma pessoa de uma certa idade, e eu sabia que ela tinha um conflito com uma outra, e aí eu perguntei, dizendo: pense hipoteticamente que você passou pela morte e foi para a região celestial e se encontra com essa pessoa, fulano de tal, o que você diz para ele? E a pessoa diz para mim, lamentavelmente, ela diz: eu não acho que ele estará lá, eu não acho que ele estará lá na região celestial. Bom, eu traduzo, correndo o risco de traduzir erroneamente, eu traduzo esse acho que ele não estará lá, eu traduzo com eu desejo que ele não esteja lá. Porque no fundo, essa história de achar que ele não estará lá, traz no fundo, escondido, de modo oculto, o desejo de que essa pessoa não esteja lá. E nós temos pessoas que, talvez, se a gente vasculhar bem o coração, nós não gostaríamos que estivesse lá. Mas o Deus que veio em Jesus quer levar a todos, quer se reconciliar com o mundo, quer se reconciliar com aquele e aquela que nós entendemos que é o maior dos pecadores, das pecadoras, o maior dos corruptos. No mundo que nós vivemos, mesmo em tempo de pandemia, a gente ouve sobre corrupção, pessoas passando fome e gente metendo a mão no que é alheio, no que é público. Pois é, mas mesmo esse pessoal que é capaz de meter a mão no que é público, no que não pertence a eles, no que é alheio, e mesmo não precisando, e sabendo que está tirando da boca de muitos, mesmo a esses, Deus quer se reconciliar com eles. Olha que coisa interessante. Agora, como é que Deus fez isso em Jesus? Olha o verso 19, ainda prosseguindo, e diz assim: reconciliar consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja,
Deus veio em Jesus para se reconciliar conosco, e quando Jesus veio, Deus não levou em consideração os nossos pecados, Deus não contabilizou os nossos pecados. Jesus não apareceu como uma caderneta. Quem já viveu essa experiência aí de viver em algum lugar e tem a caderneta? Já viu isso aí da caderneta? Você tem caderneta lá? Tem, né? Então tem uma mulher que passa lá nas sextas-feiras lá em casa e tem a caderneta que eles anotam lá. Então, essa história da caderneta está ali anotado item por item. Então Jesus não tem uma caderneta onde ele abre e diz: olha, Claudinho, sexta-feira, por volta das 17 horas, eu tenho aqui registrado um pecado teu. Olha, o Natan, terça-feira, por volta das 20 horas, eu tenho aqui um registro. Jesus não tem caderneta. Então, diz que ele não contabilizou, ele não levou em consideração os pecados da humanidade, porque se ele levasse, aqui ele não pisaria, aqui ele não estaria, aqui ele não viria, conosco ele não conversaria, ele não diria para Zaqueu: Zaqueu, olha, eu quero ir comer na tua casa. Se Jesus levasse em consideração a maldade praticada, e como Zaqueu era cúmplice de um esquema maldoso, perverso, corrupto, e que fazia muita gente perecer e sofrer e padecer fome e necessidade, bom, Jesus não diria o que disse para Zaqueu, porque ele veio aqui e ele não focou nas nossas transgressões. Os seus olhos não estavam fitos nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas fraquezas, nos nossos tropeços. Não que Jesus não soubesse, não que Jesus chamou os nossos pecados por outro nome, não que Jesus disse: Natan, Claudinho, aquilo lá que você pensa que é pecado, não é pecado não que Jesus não dissesse: é pecado mesmo, porque Jesus não chama trevas de luz. Aquilo que é pecado foi chamado por Jesus de pecado mesmo, mas Jesus trouxe uma palavra. Qual é a palavra? Perdão. Se tem perdão, é porque há transgressão, é porque há pecado, mas tem alguém que quer perdoar, ou seja, que não quer levar em conta os pecados cometidos. É assim que Deus vem nos reconciliar. Olha que interessante. Deus não vem nos reconciliar apontando o dedo para mim e para você, dizendo: conta aí para mim, por que você fez o que fez? Conta aí para mim, tal dia eu vou começar por terça-feira, os pecados que você cometeu, agora você completa para mim até chegar no domingo. Então Jesus não vem imputando, levando em consideração os nossos pecados. Os nossos pecados. O que Jesus levava em consideração? O desejo do Pai de voltar a ter comunhão conosco, de restaurar a relação com seus filhos amados e amadas. Agora, Jesus quer restaurar essa relação, ele vem para restaurar. Como é que era essa relação da humanidade com Deus? Porque se quer restaurar, porque está quebrada. E como era essa relação com Deus quebrada? Como era? Bom, ela era marcada por várias coisas, mas uma que a gente encontra na Bíblia, em vários momentos, era o medo. Quando você abre Lucas capítulo 1, você vê nos primeiros versos, do 8 lá para diante, você vê o sacerdote Zacarias, que vai ser o pai de João Batista, oferecendo incenso no templo. Um anjo aparece, o nome do anjo é Gabriel. E o anjo traz uma notícia, que a sua esposa Isabel, que não poderia se engravidar, vai dar à luz um filho. Bom, a Bíblia diz que Zacarias ficou tomado de medo, que o medo se apoderou de Zacarias. Essa experiência onde um anjo aparece, um mensageiro de Deus aparece, onde a presença, a glória de Deus se revela
de algum modo, sempre traz essa reação de medo por parte das pessoas. Isso não é novo, porque existe um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, se você vai saber sobre a história dos judeus, você vai tomar conhecimento que durante muito tempo os judeus não pronunciavam o nome de Deus, Yahvé. Alguns vão dizer que é Jeová, outros vão dizer que é Javé, enfim, mas não se pronunciava o nome Yahvé ou Jeová. Chamava-se Deus de Senhor, ou de Deus mesmo, mas não de Yahvé. Por quê? Por medo de falar o nome de Deus em vão. Então o temor, que é respeito, acabou para muitos se tornando medo. Essa relação com Deus foi muito marcada por medo. Bom, Lucas 1 prossegue. O anjo Gabriel andou visitando um monte de gente, né? Quer dizer, pelo menos duas famílias, não um monte. Mas vai depois para a casa de Maria, em Nazaré. E aí diz: salve agraciada. E aí Maria ouve o anjo e diz o texto que ela fica cheia de temor. Mas o anjo diz para ela o que disse também para Zacarias: não temas, porque você vai dar à luz um filho e ele vai ser o salvador do mundo. Não temas, porque você é agraciada, o Senhor te escolheu para gerar o salvador. Então não temas. Mas quando a gente prossegue em Lucas 2, nós encontramos os pastores cuidando das ovelhas, recolhendo as ovelhas do pasto, e o anjo aparece, a glória de Deus se manifesta, e ele diz que os homens são tomados de temor, e o anjo vai ter que dizer novamente: não temas, não tenha medo. Por quê? Porque não era incomum as pessoas, ao terem uma experiência com uma manifestação de anjo ou de presença divina, elas reagirem com medo, porque a relação com Deus era também marcada por medo. Não é à toa que Jesus ensina os discípulos a orar o Pai Nosso, e pela primeira e talvez a única vez na Bíblia, alguém sugere que se chame Deus não de Senhor, mas de Pai. Aliás, alguns vão dizer que a palavra pai que Jesus utiliza ali é a palavra papa. Quando a criança, o bebezinho está aprendendo a falar, quando ele tenta pronunciar a primeira vez o nome do pai, e de modo incompleto ele pronuncia alguma coisa que remete para a mãe, para quem não conhece, remete a palavra pai, o papa, ou alguma coisa parecida. Essa ideia de um bebê está tentando pronunciar a palavra para nós no português, papai. Então Deus chamado de pai. Deus era só chamado de Senhor, porque tinha que ter uma reverência, um respeito, uma distância. Quando a arca é carregada, o povo tem que ficar quase 1 quilômetro de distância, quando vão entrar na terra prometida, passar pelo Jordão. Mas quando Jesus vem, ele vem para restaurar nossa relação com o Pai. Jesus vem mostrar o amor de Deus, o amor que lança fora todo medo. O apóstolo João vai dizer: o amor de Deus lança fora todo medo. Esse Deus que nós nos relacionamos, que vem em Jesus, é um Deus que não mete medo, não tem o objetivo de meter medo em ninguém. Se nós ouvirmos qualquer ministração que mete medo, que fala de Deus e é amedrontadora, então não tem a ver com o espírito da mensagem de Jesus, porque ele vai quebrar o medo. João vai dizer: o amor lança fora todo medo, porque no medo o amor não é aperfeiçoado. O medo nos mantém distantes, e Deus quer ser próximo, Deus quer ter intimidade. Nós não temos intimidade com pessoas perigosas. Quem é que traz alguém perigoso para dentro de casa? Alguém traz? Fugiu da cadeia do presídio de alta periculosidade. Aí o sujeito se apresenta para você, diz: eu acabei de fugir do presídio lá do estado de São Paulo, presídio de alta periculosidade, ou do Rio de Janeiro, sei lá.
E aí você diz, pois não, vamos entrar. Quer dizer, é mais raro isso. É mais raro. Por quê? Porque a reação natural nossa é de não querermos intimidade, abrir a nossa intimidade para alguém que a gente julga ser perigoso. Julga ser perigoso. Mas para Deus não é assim. Jesus vem quebrar o medo, restaurar essa relação para que não seja mais uma relação baseada no medo. A relação também do povo era baseada um pouco também na ganância. Isso a gente vê até nos discípulos. Quando você abre a Marcos 10, do 35 ao 45, você vê Tiago e João pedindo para Jesus, dizendo: mestre, quando o Senhor sentar no trono, dá para a gente um lugar à esquerda e outro à direita, lugares de poder, de destaque, de notoriedade, de visibilidade, dá para a gente. Dá para a gente. Aí Jesus diz: vocês não sabem o que estão me pedindo, porque entre os homens aí é assim. As pessoas querem ter autoridade para governar sobre as outras, mas entre vós não é assim. Quem quiser ser grande, seja servo, seja diácono. Então, a ganância se revela. Não é incomum você encontrar os discípulos discutindo para ver quem é o maior. Em Lucas 12, lá, o verso eu não me lembro, chega um homem até Jesus e diz assim: Senhor, então lá em casa nós estamos, em outras palavras, nós estamos fazendo a partilha dos bens, e eu queria que o Senhor me ajudasse, porque eu estou sendo prejudicado. Muito provavelmente era alguém que era o primogênito, que tinha o direito da primogenitura, o dobro, tinha direito ao dobro da herança. Digamos que se a família tivesse 3 filhos e 12 alqueires de terra, o filho primogênito teria direito a 6 alqueires, e daí 3 para um e 3 para outro. Mas esse homem se sentiu lesado na partilha. Ele vai chamar Jesus para Jesus arbitrar entre eles, porque era comum chamar um rabi para servir de juiz na partilha. E aí Jesus se levanta e diz: quem me constituiu juiz e partideiro de vós? Ou seja, e aí Jesus diz: acautelai-vos com todo e qualquer tipo de analise. Bom, é interessante que essa relação desse homem com Jesus, uma relação baseada na ganância, na avareza, podemos dizer assim. A gente vê os discípulos se relacionando com Jesus também assim. Jesus é um trampolim para as suas ambições. Agora, quando Jesus vem, ele veio para nos reconciliar com o Pai, nos tornar amigos de Deus, nos tornar pessoas que desfrutam da vida de Deus. Agora mais, dá uma olhada, voltando lá para 2 Coríntios 5, o verso 18 diz que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus, e tem mais, ele nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus vem para nos reconciliar e vem para nos fazer reconciliadores, porque ele deu um ministério. Veja, não é para algumas pessoas, é para todo aquele e aquela que foi reconciliado. Ele deu um ministério. A palavra ministério aqui é a palavra diaconia. Aquilo que a gente chama de diácono na igreja, que não é bem diácono no sentido bíblico, né? Diácono abre a igreja, fecha a igreja, faz algumas coisas. Esse é um ministério também, que a gente chama de diácono, ou diaconia. Mas na Bíblia, diaconia tinha a ver com servir as mesas, assistir alguém nas suas necessidades, não necessariamente abrir o templo e fechar o templo. E aqui, Paulo está dizendo que Deus nos deu, é uma dádiva, o ministério, ou seja, poder ser diácono. Mas de que modo? Servindo, ajudando pessoas a se reconciliar com Deus, ajudando pessoas a ter o seu relacionamento com Deus restaurado. Então, quando a gente olha para alguém, para uma família, para uma casa, e a gente entende que aquela família tem a sua relação quebrada com Deus, o Espírito está nos chamando para ajudar aquela família a restaurar o seu relacionamento com Deus. Quando a gente percebe como Ananias naquele dia foi ministrado pelo Espírito acerca de Saulo de Tarso, e ele foi até lá para acolhê-lo, ajudá-lo, para que a sua relação com Deus
fosse restaurado. Assim Deus nos convida, Deus nos dá o ministério. Se tem um ministério que todo crente tem, é o ministério da reconciliação. É um serviço que Deus deu para todos nós. Sermos reconciliadores, cooperarmos para que pessoas façam as pazes com Deus, voltem a desfrutar da comunhão com o Pai. Esse é o chamado que Paulo entende que todos nós temos. Agora, como é que a gente exerce esse chamado? Servindo. O verso 19 também, Paulo diz assim, que no final do verso 19, ele nos confiou a palavra da reconciliação, ou seja, aquilo que a gente ministra para as pessoas, aquilo que a gente ensina para as pessoas, não tem a ver com acusação, com opressão, não tem a ver com essas coisas, com moral ou imoral, tem a ver com o chamado de Deus. Deus está chamando você para se reconciliar com Ele. Deus quer receber você na mesa da comunhão, assim como Jesus disse para Zaqueu. E às vezes a gente vai lá pregar a palavra para uma pessoa e a gente vê lá algumas coisas, né, que faz parte da crença da pessoa, alguns objetos de fé da pessoa que são sagrados para ela, e a gente vai, aponta o dedo para aquilo e diz: você precisa quebrar, você precisa destruir, você precisa jogar fora, você precisa se desfazer, né? Ou senão, se a pessoa está presa a algum vício, a gente diz: você precisa largar isso aí, você precisa abandonar isso aí. Não que não precisa, mas isso aí não é a palavra da reconciliação, isso aí não é a mensagem da reconciliação, porque a mensagem da reconciliação é: Deus está te chamando para comer na mesa com Ele, para banquetear com Ele, para ter comunhão com Ele. Ele tem algo para te dizer, Ele tem coisas para falar, Ele tem segredos para te revelar, Ele tem um coração que Ele quer abrir para você, para dizer para você quem você é para Ele. Então a palavra da reconciliação nada mais é do que um chamado para o mundo inteiro, para as pessoas que estiverem diante de nós, chamando-as para voltarem para a casa do Pai, para a relação com o Pai. Não é voltar para a igreja, é voltar para a casa do Pai, estar com o Pai, morar no Pai. Porque voltar para a igreja é importante. Aliás, alguém já disse: igreja não salva ninguém, mas todos os salvos estão na igreja, né? Todos os salvos estão na igreja. Não quer dizer que não há nenhum salvo fora também da igreja, não podemos dizer isso. Mas veja bem, Jesus nos confiou a palavra da reconciliação. O verso 20 diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, ou seja, alguém que a imagem que Paulo usa de um embaixador é a figura do embaixador romano que chegava num lugar, num povoado, e ali tinha os soldados romanos tomando conta daquele território, e aquele território ainda não estava totalmente sob o domínio de Roma. E aí chegava o embaixador falando e mostrando como é a vida de um romano, o que é ser cidadão romano, e convidando os moradores daquela aldeia, daquela cidade, a se tornarem submissos a Roma, porque daí a paz romana viria sobre aquele lugar. Paz, olha só, Roma pregava a paz, que interessante. Roma pregava a paz, porque o soldado romano protegia as cidades que se submetiam a Roma, os impostos e todas as exigências de Roma, e Roma, através do exército, prometia paz, no sentido que inimigos não viriam perturbar ou roubar a paz daquele, só que isso tinha um preço. Então o embaixador ia ali falar em nome do imperador e convidar. Na medida em que aquele povo, aquela cidade se submetia a Roma, os soldados romanos saíam dali, não havia mais necessidade, apenas aquela aldeia, aquele povo passava a cumprir as exigências de Roma. E aí então aquele povo era um povo reconciliado com Roma. Bom,
É esse o chamado que Paulo está dizendo, que Deus nos envia. E quando a gente chega num lugar, as pessoas olham para nós e elas começam a perceber como a gente vive, como a gente anda, e aí elas vão descobrindo como é viver com Jesus, o que é ser cristão, o que é ser filho de Deus. E aí a nossa vida, ou a nossa palavra vai convidar essas pessoas para se reconciliar com o Pai. O apóstolo Paulo diz que nós exortamos, verso 20, Deus exorta por meio de nós. A nossa exortação, no fundo, reflete a palavra de Deus, chamando as pessoas para se reconciliarem com Deus. O capítulo 6, verso 1, diz nós na qualidade de cooperadores com Ele. Então, para encerrar, Deus, quero te lembrar, Deus em Jesus se reconciliou conosco, está se reconciliando com o mundo, e Deus nos deu um ministério de reconciliadores. Veja, Deus está operando, Deus está trabalhando, e o apóstolo Paulo pensa assim: nós somos os cooperadores. O Espírito Santo continua sendo derramado, continua soprando, continua ministrando, e nós somos os cooperadores. Os cooperadores. Então veja, quando a gente olha para a realidade à nossa volta, e a gente vê pessoas afastadas de Deus, o Espírito Santo ministra o nosso coração. Ao mesmo tempo o Espírito Santo está trabalhando lá, mas quer que nós trabalhemos juntos, que nós cooperemos. Às vezes a gente ora para Deus ir lá agir, mas Paulo lembra uma verdade, que nós somos cooperadores. Deus já está agindo. O que Deus quer, o que o Espírito Santo quer, nos levar juntos, porque nós somos as mãos e os pés de Deus nessa terra. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai falar na igreja como o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo aqui. Como Jesus veio fisicamente aqui, a igreja é o corpo de Cristo, não o corpo físico, o corpo, alguns olham, o corpo místico de Jesus aqui na terra. Então Deus se move por meio da igreja. Se a igreja não se move, Deus não age. Como é que Deus age então fora da igreja? Ele não age. Aí vai acontecer o que Jesus disse. O que ele diz? Bom, se vocês não clamam, não fazem, o que Jesus diz? As pedras clamam. Bom, a gente vê, por exemplo, Deus usando uma mula para falar com quem quiser, com barco. Mas qual é o propósito de Deus? É usar a igreja. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos ouvir um cântico. Coloque a sua vida diante de Deus. Talvez você pense: louvado seja Deus, que Ele me reconciliou, Ele me perdoou, me restaurou. Que bom. Mas hoje também a palavra de Deus quer nos lembrar: Deus nos deu um ministério da reconciliação. Deus nos deu esse serviço de ajudar pessoas a se reconciliar com Deus. Deus está trabalhando, mas Ele quer que a gente trabalhe junto. Deus está operando, mas Ele quer que a gente opere junto. Coloque a tua vida em oração nesse tempo. Fale com Deus sobre essas coisas. Deixa o Espírito continuar falando com você. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar para Ele esvaziar de mim. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar. Quero me esvaziar de mim.
louvamos. Damos graças, Senhor, nessa noite. Te louvamos porque em Jesus Tu nos reconciliaste, Tu nos trouxeste de volta, Tu restauraste a nossa relação contigo. Quem sabe nós estávamos tomados de medo, nós olhávamos para um Deus que nos assombrava, um Deus que parecia-se com tudo menos um Deus de amor. E de repente Tu enviaste Teu Filho Jesus, e Ele veio e nos cativou, Ele veio e tocou leprosos, Ele veio e foi misericórdia em pessoa, Ele veio e se compadeceu das nossas dores, dos nossos pecados, da nossa miséria, e Ele veio aqui, nos convidou para banquetearmos contigo, Pai. Nós queremos Te louvar, porque Jesus veio aqui, e mesmo sabendo de todos os nossos pecados, mesmo sabendo que nós éramos pessoas carregadas de transgressões, ainda quando fazíamos o que era certo, muitas vezes as intenções que nós carregávamos eram pervertidas, eram deturpadas, eram iníquas, eram injustas, eram malignas, e Ele veio aqui e não nos imputou transgressões, não levou em conta os nossos erros, não contabilizou nossos tropeços, mas Ele veio aqui para anunciar, como diz o evangelista, o ano aceitável do Senhor. Ele veio aqui para dizer: vem para Deus, porque em Deus você encontra perdão, graça, e as portas do palácio do rei estão abertas para te acolher. Venha com suas vestes sujas, venha, ainda que seu pecado cheire mal, venha, porque Ele vai te acolher. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos, porque Jesus veio aqui para nos reconciliar. E o que aconteceu foi que quando nós nos assentamos em volta da mesa do Pai, e nós ouvimos o Pai nos chamar de filhos, mesmo com as nossas vestes sujas e imundas, Ele chamou um dos seus servos e trocou as nossas vestes. Ele nos deu vestes novas, vestes limpas. Ele, por meio da sua comunhão, foi nos constrangendo em amor, e nós não recebemos nenhuma palavra dele de obrigação, mas o nosso coração foi constrangido de tal modo que nós nos sentimos obrigados a entregar a nossa vida, e não mais vivemos para nós mesmos, mas vivemos para aquele que por nós deu a vida e por nós morreu. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos porque Tu nos deste também o ministério, o serviço da reconciliação. Existe muita gente por aí que precisa ouvir sobre o ano aceitável do Senhor. Existe gente por aí que não acredita mais que a possibilidade de perdão. Existe gente por aí que acha que o Senhor já bateu o martelo e para eles não tem jeito, não tem vez, não tem mais chance, não tem mais oportunidade alguma, porque eles pecaram para a morte, e agora já não há sangue que seja derramado, já nem o sacrifício da cruz de Cristo dá jeito. Mas nessa noite nós Te louvamos, porque o Senhor nos lembra, o Senhor nos chama para irmos aos quatro cantos dessa cidade, quem sabe aos quatro cantos desse estado, e quem sabe se estendendo de modo direto ou de indireto a lugares mais longínquos, aí nos anunciar que o Cordeiro de Deus ainda tira o pecado do mundo, que o Cordeiro de Deus ainda derruba os muros que nos separam, que fazem separação entre nós e o Pai. Ele não veio aqui construir muros, Ele veio aqui construir pontes para nos unir de volta ao Pai. E quando nós nos encontramos, nos reencontramos com o Pai, nosso coração muda, nosso coração se renova, porque o Pai não nos dá leis simplesmente escritas em tábuas de pedra, mas o Espírito do Pai escreve nos nossos corações a Sua palavra, e ela se torna tesouro para nós.
e ela se torna riqueza para nós, e nós não queremos viver de outro modo que não seja por meio da sua palavra. E quando nós transgredimos a sua palavra, Senhor, o nosso coração sangra, o nosso coração cai em quebrantamento, em contristamento, porque a nossa alegria não é mais pecar, a nossa alegria é adorar, a nossa alegria é servir no ministério da reconciliação. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluias. Cante essa canção, uma oração nessa noite. Mais de ti, Senhor. Mas importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos, que o nosso ego diminua e que nós sejamos aqueles que dão lugar à manifestação do Teu Espírito em nós e através de nós. Oh Santo Deus, fortalece o Teu povo na caminhada, renova a Tua graça sobre nós, que ao recebermos da Tua graça, Senhor, esse ato de receber não seja vão, não seja inútil, mas a Tua graça seja a graça que frutifica em nós, graça que se encarna, que se manifesta em nós, por meio do nosso viver, que o nosso viver seja Cristo e para Cristo, que o amor de Deus te envolva, meu irmão, minha irmã, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a comunhão do Espírito Santo envolva a sua vida, que o Senhor te fortaleça, e te dê paz e alegria, e que nas mãos do Senhor você seja frutífero e frutífero, para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe.